Boa noite! Estamos entrando ao vivo com o Ceará Esporte Clube, Ceará Futsal e Futebol Total. Nessa noite muito esperada, né? Uma noite que nós vamos conversar com Fernando Praz, o goleiro, nosso paredão, que traz tanta alegria, né, dentro de campo, e hoje vai também trazer a alegria de compartilhar com você que é atleta, com você que é pai de atleta, com você que é familiar de atleta, que precisa conhecer um pouco mais da sua motivação, que precisa entender um pouco mais dessa trajetória de sucesso que o Fernando percorreu e que agora vocês também estão na caminhada para percorrer. Enquanto as pessoas entram, né? Eu vou dando aí um tchau para todo mundo. Oi, oi, oi. Que vocês sejam bem-vindos a essa live, que vocês possam assistir ela do início ao fim. O meu nome, deixa eu me apresentar, é Lidiane Freire. Eu sou coach esportiva das categorias de base do Ceará Esporte Clube, do futsal e futebol total. E nós estamos sempre com o objetivo de trazer essa motivação, trazer esse conhecimento que gera motivos para você agir, para você sair do estado que você está e chegar ao seu estado desejado. E para que isso aconteça, quanto mais informação, conhecimento de valor, de qualidade a gente tiver acesso, vai ser um apoio nessa escalada rumo ao sonho. Então eu já quero agradecer a toda a equipe do Ceará Esporte Clube, que abriu as portas para que essa live pudesse acontecer. O nosso objetivo, a gente tem um planejamento de palestras motivacionais. A ideia era que acontecesse presencial, mas diante do isolamento social, nós encontramos uma solução também para motivar vocês através de histórias de vidas de atletas que um dia foram atletas, permanecem atletas, só que agora são profissionais, são ídolos. Então eu quero dizer para você desde já, muito obrigada a toda a equipe do Ceará Futsal, Vilenê, Andresa, essas pessoas que acreditam em sonho, que ativam o sonho dos atletas e apoiam também toda a sua família, né, dentro de quadra, dentro dos campos e inclusive com essa live estão apoiando também fora de campo, fora de quadra. O objetivo dessa live hoje, ele vai além do conhecimento. Ele vai para que você possa contribuir, possa ser participante desse momento onde nós estamos vivendo o isolamento social e muitos dos nossos atletas da categoria de base estão precisando de apoio emocional, motivacional, mas também de apoio financeiro. E aí você que entrou nessa live não foi à toa. Fica com a gente, daqui a pouco o Fernando Praz vai entrar nessa live também ao vivo para a gente conhecer um pouco mais dessa história e você, além de aprender, de conhecer um pouquinho dessa trajetória de sucesso do Fernando, também vai poder ser participante em apoiar, em ajudar os nossos atletas que estão precisando do nosso apoio. Como é que eu posso ajudar? Eu vou deixar um telefone para vocês, que é o número do WhatsApp do Vilenê, que é o supervisor do Ceará Futsal Futebol Total, e vocês vão poder entrar em contato com eles para fazerem doações de cestas básicas. Isso mesmo, muitos dos nossos atletas passam por dificuldades nesse momento onde o isolamento social não permite que seja exercido o trabalho diário. E devido a isso nós estamos unindo forças, Ceará Esporte Clube, Ceará Futsal, Futebol Total, toda a equipe técnica, toda a equipe de parceiros, de patrocinadores, toda essa equipe de pais, de atletas, de famílias e os próprios atletas, jogadores estão se ajudando nessa caminhada com o propósito de arrecadação de cestas básicas. Você pode fazer a sua doação de cesta básica. O Vilenê com a Andresa vão estar no clube mediante o horário agendado para que você possa fazer a sua doação presencial e, se preferir, também pode fazer de outras maneiras, mas você pode conversar através do WhatsApp do Vilenê, que você pode anotar aí, que é o 998 70 12 99. 998 70 12 99. Não sai dessa live.
Eu espero que você possa ter muito proveito dela. Eu espero que você possa aprender demais e sair desse momento aqui, desse período de conversa, de troca de experiências, muito mais avivado, muito mais motivado de que quando você entrou. Então, se você quer compartilhar, quer também fazer com que outros atletas, outros familiares, outros amigos seus possam participar desse momento, que vai ser um momento muito motivacional, de muitas experiências boas, você pode convidá-los a estar nessa live, a participar também com a gente, interagindo, colocando a sua mensagem, colocando suas ideias, suas perguntas. Quem sabe eu consiga fazer alguma pergunta sua para o Fernando Praz, né, para que você possa conhecer um pouco mais da trajetória e da história de vida dele. E se você está conectado, permanece. Se você não conseguiu avisar, pega o outro telefone, pede o telefone de algum parente que está aí acompanhando com você, para você avisar também a sua rede de amigos, a sua rede de WhatsApp, de grupos, para que você também possa fazê-los participar de forma positiva durante esse momento de isolamento social, treinando, aprimorando, motivando a sua mente, a sua vida, a sua história de superação através da história também do Fernando e ajudando atletas que precisam do seu apoio, né? Ah, Lidiane, mas eu não tenho como doar uma cesta básica, eu não tenho condições de comprar uma cesta básica, nem de deixar a cesta básica lá. Como é que eu posso fazer? Eu posso ajudar de outra forma? Sim. Na realidade, o valor que você puder contribuir, né, vai ser recebido, vai ser aceito, para que juntos a gente possa chegar à meta de 150 cestas básicas que serão doadas para os nossos atletas do Ceará Esporte Clube, da categoria de base, que não tem condições nesse momento de isolamento social de suprir as necessidades de alimentação. Então, se você quer construir essa história junto com o clube, fica conectado conosco, participa, convida outras pessoas também para participar, tá certo? Eu vou dar aqui um alô, né, para quem está entrando. Vou passar aqui, gente, para eu poder dar um alô. Josué, Josiane, Ivna, Gabriel, Sheila, Pedro, Ceará Amor Oficial, coisa boa! Nosso Ceará Amor, a nossa torcida aí do Vozão, que não tá podendo ir para os ginásios para poder torcer, né? Gritar pela voz, vai Vozão, né? Mas nós estamos aqui torcendo em unidade, torcendo em vibrações positivas, acreditando que muito em breve nós vamos voltar ao vivo e a cores, na torcida, né, para todo o nosso time de atletas profissionais e atletas também da categoria de base. Até porque nós não podemos desanimar, nós não podemos deixar que esse isolamento social faça com que a gente esqueça quem nós somos, esqueça do nosso potencial e daquilo que nós temos para viver. É uma fase ruim, sim, mas quando a gente se une, a gente consegue vencer. E em breve, se Deus quiser, a gente volta à nossa normalidade. Deixa eu continuar aqui. O Gerson, que bom. Sheila, Arthur, coisa boa, boa noite. O Caio, essas pessoas que estão aí participando conosco, né? Estão entrando. A Jeane. Que coisa boa, gente. Continuem a convidar os seus amigos, continuem a convidar as pessoas que vocês gostariam que participasse dessa live hoje, aprendendo mais com a gente. E eu estou procurando aqui, ó. Deixa eu só achar aqui. Só achando aqui, gente, deixa eu só, enquanto vocês acessam, convido os amigos, eu estou aqui acompanhando as mensagens que daqui a pouquinho
Fernando Praz está entrando. Fernando Praz aqui entrando na nossa live do Ceará Esporte Clube. Que alegria! Deu certo! Boa noite, Fernando! Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Eu sou Lidiane Freire, coach esportista das categorias de base do Ceará. Estou muito feliz porque a gente no início do ano, né, fizemos um projeto trabalhando aí a questão das palestras motivacionais para os nossos atletas, né, que estão nessa caminhada aí, diária para chegar a um sonho. E como a gente teve que passar por esse isolamento social, o nosso planejamento não conseguiu seguir à risca, mas a gente conseguiu com o apoio aí, a ideia, né, do Villeneuve, da Andresa, do pessoal de toda a equipe da categoria de base, de trazer essas experiências em palestras motivacionais com as histórias de vida, né? Que era um projeto que a gente tinha ao vivo, a cores, mas agora se tornou virtual. E eu quero agradecer, né, a sua participação. Eu tenho certeza que você tem muito a contribuir com os nossos atletas. E eu gostaria de dar as boas-vindas para você e passar a palavra para que você cumprimente as pessoas que estão aí entrando e participando da nossa live. Obrigado, né? Primeiro, cumprimentar todos que estão na live aí. Espero que o pessoal curta. E hoje, essa live, além do sentido de bater um papo, de conversar, de passar alguma experiência, tem o lado também da ajuda, né? Da caridade, né? A gente sabe que é um momento difícil. Muitos meninos da categoria de base aí, suas famílias tão privadas, né, de um rendimento, e aí surgem as dificuldades, e além da dificuldade que a pessoa tem, também tem a necessidade de ficar em casa. Então são dois aspectos que a gente tem que ver. A gente vai estar ajudando a pessoa e vai estar ajudando a sociedade também a poder cumprir as normas de isolamento para que a gente consiga aí conter, né, a propagação desse vírus. Coisa boa, é mesmo. A gente está unindo aí dois grandes objetivos, né? Que é trazer essa melhoria nessa capacitação mental, né? De treinamento, de aprendizado através de pessoas como você, que se tornaram ídolos através de uma trajetória que foi escrita, né? Foi feita, baseada em muita preparação, né? Em muita dedicação. E ao tempo em que a gente se une como um clube, como um time, como uma família, para ajudar aqueles que mais necessitam. Durante esse isolamento, como eu fiz a abertura antes, eu expliquei também sobre isso, né? Que a gente precisa entender que as pessoas precisam de saúde, sim, mental, para passar por todo esse período de isolamento social, mas elas também precisam de ajuda nas necessidades mais básicas, né? Como a alimentação. Então, as doações que nós estamos pedindo nessa live, se você está aqui participando e você tem condições de ajudar, a média do valor da cesta básica é R$ 52, né? Mas se você tiver condições de doar mais de uma, ótimo. Se você tiver condições de doar apenas parte desse valor, nós vamos deixar o WhatsApp, né? Esse WhatsApp, ele é do Villeneuve, ele é do supervisor do Ceará Futebol Total, e ele vai estar contribuindo aí, orientando você, como é que você vai conseguir participar, fazer a sua doação, se vai ser agendada, né, para a gente garantir essas normas de segurança, de saúde pública mesmo, se você vai poder entregar presencial no clube, mediante o agendamento. A data que está prevista para essa entrega é o dia 18, certo? A nossa proposta é fazer um agendamento para não ter aglomeração de pessoas no local.
E se você não tem como doar mais do que uma ou não tem como doar uma, você pode se unir com outras pessoas e fazer essa doação de outras formas também. Mas isso aí é mais específico. Quem está à frente é o Villeneuve e a Andresa, que são os coordenadores e supervisores do Ceará Futebol Total, e eles vão poder, através do WhatsApp, que eu vou passar aqui, que vocês já podem começar a conversar com eles durante essa live, que é o 99870 1299. Vou repetir para quem quiser pegar papel e caneta. 998 70 1299. Esse número você pode falar agora com o Villeneuve, né, que ele vai estar lhe orientando como fazer a doação dessas cestas básicas. A gente está com uma proposta aqui de fazer 2 grandes objetivos, certo, Fernando? Que é justamente levar essa motivação, a história da tua vida, ela não pode ficar fragmentada, digamos, em alguns vídeos, né, em algumas etapas. Se você puder contar a sua história para que os nossos atletas, que durante esse período de isolamento social acabam não treinando, não jogando, acabam às vezes se desmotivando para aquele sonho que eles têm dentro do coração deles de se tornarem jogador de futebol profissional. Então eles precisam do apoio em todas as áreas. Eles precisam desse apoio na alimentação, parte deles passam por essa etapa, e outros, ou a grande maioria, precisam desse apoio emocional. E a sua história, se você pudesse olhar um pouquinho para o período em que você, Fernando, participou da categoria de base, né? Que você esteve lá na categoria de base, e o que te moveu, né? O que fez você conseguir chegar a tornar esse sonho realidade. Então, eu deixo a palavra com você, se você quiser se apresentar mais detalhadamente, mas a primeira pergunta que eu queria fazer para você, se você pudesse parar hoje, olhar para trás, o que é que você ia ver na sua categoria de base até hoje? Bom, eu comecei há muito tempo atrás, né? Eu cheguei no Grêmio em 91, né? Com 12 anos. Fiquei até os 21, fiquei 10 anos no Grêmio. E esse momento agora é um momento que todo mundo está passando de dificuldade, né? Mas ao longo da carreira, principalmente na formação, né? Cada um tem sua história de dificuldade, né? Em momentos diferentes, eu tive as minhas, né? Teve uma vez que eu fui dispensado do Grêmio, depois de 1 ano e meio eu voltei, tive uma lesão séria com 18 anos, né? Cruzado, na época, faz 22 anos. Hoje é uma lesão grave, naquela época era uma lesão muito grave, né? Não tinha os recursos da medicina que se tem hoje. Passei praticamente 1 ano, levei 11 meses para voltar a jogar, né? Voltei no meu último ano de júnior e faltava, acho que eu voltei em agosto, setembro do meu último ano de júnior. Eu era o 7º goleiro. Então passei por dificuldades, né? Óbvio, como todo mundo passa. Eu sempre falo, eu não era o melhor da minha categoria e nem era o pior. Mas eu fui o cara que conseguiu chegar mais longe, construir uma carreira de mais sucesso, né? E eu acho que muito, se eu não era o melhor, por que eu cheguei mais longe que os outros? Eu acho que muito foi por causa da minha persistência. Eu acho que cada um tem suas virtudes e seus defeitos, né? E acho que a pessoa tem que ter, primeiro, autocrítica para conseguir fazer uma leitura disso, porque senão ela não vai conseguir trabalhar em cima dos defeitos e nem valorizar as virtudes, né? E uma das coisas que eu sempre fui muito crítico, né? Então, eu sempre trabalhei muito, me dediquei muito, e eu acho que um dos motivos para eu ter chego onde eu cheguei e ainda continuar jogando com quase 42 anos é isso. Eu sempre fui um cara muito dedicado, muito comprometido, e eu acho que o Senna falava uma coisa: se for fazer uma coisa, se for se dedicar a uma coisa para fazer mais ou menos, não faz. Ou tu faz bem, ou tu não faz. E eu levei isso sempre para minha vida. Eu sempre fui ao extremo e eu sempre botei na minha cabeça desde novo: o dia que eu parar de jogar, ou na época quando eu estava tentando jogar, que eu estava em times menores, né, que eu não sabia se eu ia conseguir chegar, eu sempre falava: ó, se eu parar de jogar futebol, eu vou parar com consciência tranquila de que eu fiz o máximo. Eu não tinha como fazer mais.
Porque eu acho que a pior coisa que tem é tu ficar remoendo que tu poderia ter dado mais, poderia ter te empenhado mais, poderia ter treinado mais, poderia ter se cuidado mais. E se tem uma coisa que eu não vou poder fazer, é isso. Eu não vou poder me lamentar porque eu sempre tentei e sempre fui no meu limite, né? Pode não ser o suficiente para algumas pessoas para chegar em algum lugar, mas eu tenho consciência que o meu limite eu fui sempre ao máximo. E é incrível, né, que o Senna falava até isso também, né? Ele dizia que se você quer mudar alguma coisa, comece pelas crianças, né? E a gente pode olhar para a nossa família, né? Normalmente na nossa família a gente tem filhos ao nosso redor, a gente tem sobrinhos, você tem os seus filhos Helena e o Caio, né? E toda vez que a gente quer mudar alguma coisa para melhor, a gente olha para eles e diz: eu quero que eles sejam melhores, eu quero que eles consigam algo mais do que eu consegui, mas sempre deixando aquela mensagem de perseverança, né? Que você falou aí na sua fala, que a sua perseverança fez você ir mais longe do que outros que poderiam até tecnicamente, naquela época, ter melhores desempenhos, né? Mas a perseverança, quando você começa a trabalhar essa questão da perseverança, você fala de perseverar com os obstáculos que você teve durante as passagens do clube ou questões internas, pessoais, porque nessas transições de clube, né, entrar, ficar 11 meses sem treinar, sair, ir para outro clube, até a mudança de técnico, que muda muito também o estilo de jogo e a programação que é feita, o planejamento que é feito para o profissional. Então, essa perseverança, ela foi muito mais de fatores externos dos clubes que você passou, né? Inclusive, você pode até citar essa trajetória dos clubes, né? Começou Grêmio, isso, Depois, 12 isso. anos. Aí depois eu fui emprestado para a Francana, do interior de São Paulo, que era da segunda divisão do estado de São Paulo. Aí fui para o Vila Nova, em Goiás. Fiquei 1 ano e meio, fui campeão goiano, né? Meu primeiro título como profissional jogando, né? Como titular. Aí depois fui para o Curitiba. Fiquei no Curitiba praticamente 4 anos, né? Fui bicampeão paranaense, classificamos o time para Libertadores depois de 18 anos. Aí eu fui para Portugal, fiquei mais 4 anos em Portugal, União de Leiria. Voltei para o Vasco, mais 4 anos. E depois do Vasco fui para o Palmeiras e fiquei 7 anos no Palmeiras. E do Palmeiras veio para o nosso Vozão, Do não foi? Palmeiras para o Ceará, isso aí. Que aí a gente foi presenteado, né? Com você aqui pertinho, sabendo que você já chegou, né? Com essa perseverança. É incrível que em momentos em que fatores externos impedem você de continuar, e eu vou até citar aqui fatores externos, por exemplo, quando são decisões de tomada de saída de clube que o atleta ele não tem escolha, né? Ele tem que apenas aceitar. Outra também é quando há mudança de técnico. O time já está todo entrosado, já conhece a linguagem, a comunicação, né, da liderança. E aí, de repente, por motivos externos também, a quais o jogador não controla, muda-se o técnico, tem a saga do técnico, entra um novo técnico e você tem que se adaptar àquele novo estilo de planejamento. Então, eu vi em uma das suas entrevistas também, Fernando, que me chamou muita atenção, que você fala que quando você se depara com um desafio que pra gente acaba sendo algo como desmotivação, parece que é o fim. Ali parece que não tem mais saída, é momento de ficar triste, de chorar, de ficar um pouco, né, para baixo. Aí você vai e usa da sua fala dizendo, não, mas aí é que eu me supero. Aí é que eu procuro me preparar mais. Aí é que eu procuro dar um melhor resultado. Então, essa inspiração, essa capacidade de superar, né, as mudanças que são externas, ela tem alguma origem, ela tem alguma música que você toca e você se motiva, alguma palavra que você lê, algum livro? Qual é essa inspiração? O que te faz ter esse poder de superação que ela é interna? Ela é sua. Não, isso é meu. Eu não é ser, não é prepotência nem nada, mas acho que para mim é mais fácil porque é mais palpável, né? Eu fecho o olho e eu olho para trás. Onde é que eu estava, tudo que eu passei, tudo que as pessoas que ficaram pelo caminho, a quantidade de todo mundo no Brasil quer ser jogador de futebol. E poucos conseguem ser,
e ainda desses pouquíssimos conseguem jogar em alto nível. Então, dificuldade vai ter. Se fosse fácil, todo mundo era, né? Ou a maioria era jogador de futebol. Então, é uma seleção natural, né? E as coisas que tu não tem poder sobre elas, né? Tu tem que aceitar. E aí tu pode aceitar, ficar se lamentando, ficar se lamuriando, porque tem sempre os dois lados, né, da moeda. Tu pode olhar as duas formas, tem duas formas sempre de ver, né? E eu procuro sempre encarar não com a parte negativa, mas como um desafio. De provar que eu sou capaz, de mostrar que eu sou capaz, e também procurar não desanimar pelo aquilo que eu falei. Lá atrás, se eu olhasse lá para trás, quando eu estava na Francana, e visualizasse tudo que eu vivi, para mim seria praticamente impossível. Então, agora que eu consegui, que eu estou onde eu sempre quis estar, por que eu vou me lamentar? Por que eu vou baixar a cabeça? Por que eu vou deixar de treinar? Por que eu vou treinar menos? Pelo contrário. Se lá atrás, onde eu não tinha condição, eu me dedicava, agora, quando eu estou no topo da pirâmide, eu vou aproveitar, vou desfrutar disso aqui muito mais. Né? É bacana porque já existe uma história construída, né? E para os nossos atletas, alguns que começam a categoria de base com 8 anos, né? Obviamente ainda introdução, mas já tem aquele espírito de competição, 9 anos, 10, 11 e vai progredindo. Eles passam também por esse período de desmotivação, né? Porque tem fatores externos. Às vezes vem a pressão dos pais, às vezes vem a não adaptação ao estilo de jogo, né, a qual ele está inserido. Às vezes vem questões interiores mesmo, com a família, problemas familiares, dificuldades financeiras, são fatores também externos. E aí, assim, se você pudesse deixar essa mensagem, né, para esses atletas que estão na iniciação, 12, 13, 14, mas ainda são da categoria de base, não tem um contrato profissional, né? Eles não estão ainda no estado desejado de serem jogadores de futebol profissional. Você conseguiria voltar um pouquinho no tempo? O que é que passava na sua cabeça quando você tinha a idade deles, que certamente você também teve alguns obstáculos a serem superados? Qual mensagem você deixaria para eles? Não, primeiro é que vale a pena, vale muito a pena. Eu pensava isso quando eu era mais novo e pude comprovar depois de mais velho. Vale muito a pena. E entra aquela frase do Senna, né? Se for fazer uma coisa, não faça pela metade. Faça de corpo e alma. Porque vale a pena. Se tu fizer mais ou menos, tu vai ter aberto mão de muita coisa e não vai estar realizado, porque tu não vai conseguir ter o que tu poderia ser. Tu tem aquela ponto de frustração, né? Então, desde novo, eu gostava muito de futebol, né? Nunca foi uma obrigação para mim. Até hoje eu tenho prazer. As pessoas falam que eu estou com 42 anos, pô, tu vai pro treino todo dia, o treino de goleiro é desgastante. Para mim, eu adoro treinar. Eu gosto do que eu faço. Então, se dedicar e saber. Muita gente fala, jogador de futebol ganha muito bem. Primeiro que são poucos que ganham bem, né? E aí falam, mas em tal profissão o cara estuda não sei quanto tempo e ganha tanto jogador de futebol. A gente trabalha desde os 10 anos. Eu trabalho desde os 10 anos. Eu não tive a adolescência que todo mundo teve. Eu não tive a infância que todo mundo teve, com brincadeiras. Enquanto meus amigos nas férias da escola estavam na praia, minha família estava viajando, eu estava trabalhando. É um trabalho. Tu tem um horário todo dia para seguir, tu tem que se comprometer. Então, eu trabalho desde os 10 anos de idade. E aí, por isso que eu falo, às vezes as pessoas têm uma visão equivocada da profissão, de que é fácil. Pega aí quantas pessoas trabalham desde os 10 anos de idade, né? Mas eu tenho, óbvio, a felicidade de trabalhar com o que eu gosto, né? Então, eu acho que quando criança, tu começa na brincadeira, fazendo o que tu gosta. E já que tu faz o que tu gosta, aproveita, né? Aproveita, te dedica, faz com vontade, que daqui a pouco as coisas vão acontecendo naturalmente. Comigo foi assim. O futebol tem algumas particularidades, né? Em qualquer outra profissão, tu faz uma entrevista, faz um teste, faz um vestibular, tem uma prova com dados concretos, questões objetivas, em que tu fala, esse é melhor, esse é pior. No futebol,
é uma pessoa, no caso o treinador, que vai decidir. Ah, esse cara vai jogar, esse não vai. E a gente vê quando troca treinador, às vezes muda muita coisa. Então, quer dizer, às vezes tu não está jogando, tu é dispensado de um clube por uma pessoa, não quer dizer que essa pessoa tenha a razão absoluta. Essa é a opinião dela. Daqui a pouco tu vai para um outro clube e tu joga. Então, para não se desmotivar também com isso. Eu passei por isso no Grêmio. Eu fui dispensado e depois voltei, porque uma outra pessoa achou que eu tinha capacidades. Então, é uma profissão com muita particularidade. E uma das coisas que faz a diferença no jogador de futebol é a parte mental, né? Porque todo mundo tem o mesmo treinamento desde pequeno, né? Todo mundo... Eu já vi grandes jogadores, falando em qualidade técnica, mas que não conseguiram chegar onde outros chegaram, por causa da parte mental. Quer seja da parte mental de equilíbrio emocional, né? E quer seja da parte mental de foco, de determinação, de capacidade de sofrer, né? De capacidade de sofrer e de abrir mão de algumas coisas. Porque é difícil para um menino de 12, 13, 15 anos, 16 anos, abrir mão de certas coisas não é para jogar futebol, é para fazer uma aposta. Porque se tu perguntasse para todo mundo, ó, tu quer abrir mão da tua adolescência, da tua infância, de sair à noite, de festa, de namorada, para ser jogador, se tivesse certeza, 90% das pessoas abririam. Agora, se tu falar para o cara, não, tu quer abrir mão de tudo isso, ele fala, quero. Mas a chance de tu ser jogador, de tu ser jogador, é 1%. A maioria não aceitaria fazer essa aposta, né? Então, é uma profissão muito difícil, mas é uma profissão mágica. Eu sou suspeito para falar disso. E inclusive aqui interagindo com os comentários, né? Na realidade, você é um profissional, né, que atua como goleiro, um jogador, um futebolista, né, que escreveu uma história como ídolo. Porque mesmo você estando no time do Ceará, olha quantos palmeirenses estão aqui dizendo que amam você, dizendo que você é um profissional exemplar, tecendo elogios e inclusive fazendo uma pergunta. Tá muito rapidinho aqui, mas eu consegui capturar essa, que é: como você decidiu, Fernando Praz, se tornar jogador de futebol? É uma pergunta de um torcedor. Eu não posso dizer que eu decidi jogar, né? O futebol meio que me escolheu, porque eu comecei como qualquer criança. Eu comecei em 88, 10 anos, jogando numa escolinha na minha cidade. E aí comecei a jogar torneios. O pessoal do Grêmio me viu. Com 12 anos, me levou para o Grêmio. E nessa idade, hoje os meninos têm internet, né? Então tu acompanha futebol, tu consegue visualizar muito mais e tu consegue já com 12 anos projetar o que tu quer ser, onde tu quer jogar. Eu, na minha idade, eu só conhecia o Grêmio. Conhecia os jogadores do Grêmio e do Inter. Então, eu não tinha essa... Eu não me lembro de ter essa construção do mundo do futebol que as crianças têm hoje, né? Então, eu comecei brincando, fazendo o que eu gostava, e foi indo, eu jogando bem, continuei, fiquei esse tempo todo no Grêmio, e aí chegou numa hora que a gente fala daquele funil, né? Para ir pro profissional. Aí de 30 jogadores que tinha no Grêmio, 26 não foram aproveitados e 4 subiram. E eu estava nesses 4. Aí a partir daí, quando eu tinha 19 anos, que eu realmente vi que era uma possibilidade para mim, né, ser jogador profissional de futebol. Mas não foi nada assim de muita pressão, nada planejado, não. As coisas para mim foram acontecendo naturalmente. Que maravilha, porque quando você coloca que foi aos 19 anos que você olhou e viu, essa é a profissão que eu escolhi para mim, né? Porque é algo que eu sou apaixonado por fazer e é algo que eu vou me dedicar. Então a gente entende que existe um momento em que o atleta ele decide. E aí nessa decisão ele precisa ser mais apaixonado pelo futebol do que por outras coisas. Antes não tinha muito a questão da mídia, do acesso ao entretenimento, né? O acesso rápido, que eu falo mais de velocidade, né? Hoje é tudo muito dinâmico, muito rápido e muito fácil de ser acessado. E a gente enfrenta muitos desafios, Fernando, também com os nossos atletas da categoria de base, eles são apaixonados pelo futebol. Mas alguns deles, eles começam a dividir essa paixão com outros entretenimentos, né? Como tecnologia, jogos eletrônicos.
dormir fora de horário, porque aí não faz parte de uma rotina de um atleta alta performance, essa questão do sono irregular. Né? Então, é muito desafio hoje, e aí, assim, quanto mais o futebol está profissionalizado, ou seja, quanto mais profissional você precisa ser, mais preparação você precisa ter, física, técnica, tática, mas também mental, né? De inteligência emocional, para tomar as decisões certas. Porque quando você não decide, ou não decidiu ainda, ser jogador de futebol, você vai ficar naquele âmbito da dúvida. Eu devo dormir cedo para dormir mais horas de sono e crescer mais e amanhã render mais no treino ou no jogo, ou eu posso ficar aqui assistindo várias temporadas, ou então com jogos eletrônicos, né? Então, esse desafio atual nas nossas categorias de base quanto mais a gente puder falar, né, de atletas como você, que conseguiram chegar ao topo da pirâmide, né, com muita preparação, como você mesmo cita, né, também em relação que a vontade de se preparar tem que ser muito mais forte do que a vontade de vencer. Você cita até esse trecho, né, que é do Bernardinho, né? Que é muito parecido com a característica sua de se dedicar mais do que o que é exigido, de treinar mais do que o que é solicitado. Isso está atrelado à sua paixão, à sua escolha pelo futebol, esse algo a mais que você entrega sem ninguém te cobrar? Tem vários fatores, né? Eu sei que o meu rendimento está diretamente ligado à minha preparação. Porque já foi a época que os jogadores falavam, na hora do jogo eu resolvo. Eu tenho isso muito bem claro. Se eu treinar bem, eu vou jogar bem. Se eu não fizer no treino, eu não faço no jogo. Então, e principalmente o goleiro. O goleiro, ele treina muito para, de repente, no jogo não precisar nem usar. Ele treina 200 bolas para defender uma. Mas tu tem que estar preparado, né? E a questão no futebol profissional também tem essa dificuldade, viu, do foco, de dispersar muito por causa de outras coisas. A gente tem vários exemplos, né? Falando de extra-campo, né? E até mesmo nessa parte de tecnologia também. Muitas vezes, hoje em dia, no futebol, tu tinha uma conversa, um relacionamento mais direto no vestiário, conversava depois do treino, ou depois numa concentração, depois da janta, ou ficava na recepção do hotel conversando, daí vinha assunto de futebol, né, de uma jogada que foi treinada, de uma dificuldade, de uma cobrança que tu faz com teu colega, até em termos de sociabilidade também, de tu conversar sobre a família do outro jogador. Hoje em dia não se tem muito isso, porque o cara almoça, janta e pau pro quarto, celular, internet. Então não tem, isso faz parte, faz falta no futebol, porque o futebol é um esporte coletivo, não é um esporte individual. Se fosse tênis, se fosse golfe, mas no futebol tu precisa do teu companheiro. Não adianta nada tu jogar bem se o teu companheiro não jogar. Então, não adianta tu te preparar se o teu companheiro não estiver preparado. Então, uma das dificuldades que eu acho que tem muito é em relação a isso, a conseguir o verdadeiro sentido de equipe, né? Que não é só quando tu bota o uniforme e pisa lá dentro do campo. Que nem eu falei, futebol, a preparação é muito importante. A preparação não é só ali no aquecimento antes do jogo, é na semana, é no treino dentro do campo, é fora do campo, é na convivência. E eu acho que isso é uma das dificuldades. A gente, na minha época, quando eu era mais novo, tinha outras dificuldades, né? De infraestrutura para treino, de repente, não ter a própria tecnologia de se comunicar. Então, a gente, às vezes, ficava um tempão sem se falar, se encontrava só no treino, né? Convivência ali de 3, 4 horas. Hoje em dia, tu fica conectado com todo mundo o tempo todo. E volta naquele negócio que eu te falei, que sempre tem os dois lados da moeda. Tem o lado bom e o lado ruim da tecnologia, né? Se tu conseguir usar ela a teu favor, é uma arma a mais que tu tem. Tanto para analisar teus jogos, como para analisar outros jogadores, para analisar o treinamento de outros jogadores, o que tem feito em outros clubes, né? Tem o lado positivo. Cabe a pessoa usar o material para o bem ou para o mal, né? É verdade.
Até você participou também, né? As dificuldades mais na sua categoria de base eram diferentes, né? Você até participou também de um grupo, né, de melhorias de estruturas físicas, né, para os profissionais, os atletas de futebol. E é muito bacana saber que existe essa essência, entendeu, Fernando Praz, dentro das pessoas que já estão no topo, de trazer uma melhoria para quem está vindo na geração posterior a deles. Porque, como você citou, era mais raro antigamente se falar sobre treino da mente, treino das emoções, autoconhecimento. Era muito mais a parte de vai e resolve, porque você nasceu com talento nato, natural, né? E aí é um dom. Mas quando você associa esse talento que você tem com o preparo completo, né? Físico, mental, de inteligência, para tomadas de decisões, você consegue utilizar o que você tem a seu favor hoje, que é a tecnologia, para você nem ficar nem 8 nem 80, que são os extremos. Você utilizar ela para o conhecimento que é necessário e no tempo que é necessário. E eu tenho acreditado que quanto mais cedo a gente começa a falar, a se comunicar com os nossos atletas em formação, quando eles chegarem a ser atletas profissionais, eles vão estar mais conscientes, né? Eles não vão estar mais num território desconhecido, eles já vão ter acessado experiências de conhecimento, de palestras, de dinâmicas que falam sobre esse assunto e eles vão estar melhor preparados, até porque eu penso muito que o atleta que ele chega no topo, ele tem que chegar no topo em todas as áreas, né? Ele tem que ser assertivo em todas as áreas, se tornar o melhor jogador do mundo, se tornar o melhor que você pode ser, né? A sua capacidade, mas também ser um melhor cidadão, ser uma pessoa melhor, porque esse atleta ele vai ser pai de família, né? Ele vai ter filhos, ele vai ter família, esposa. Então, ele precisa estar capacitado para tomar decisões diárias e a todo tempo assertivas, para ele ter qualidade de vida e poder usufruir daquilo que ele ralou, que ele conquistou. Porque muitos acabam, né, conquistando ápices e topos em uma área específica da vida, como sucesso, como reconhecimento, outros fatores, mas não consegue se sentir pleno, não se consegue se sentir feliz, até digo, não consegue usufruir daquilo que conquistou. Então, esse acesso ao treino da mente, das emoções, ele precisa ser utilizado, ele já está à disposição, mas ele precisa ser tomado posse, né? Eu tomo posse do que eu já tenho para poder tornar atletas e profissionais cada dia melhores. Inclusive tem aqui torcedores, né, do Ceará vibrando aqui com essa live, parabenizando a sua iniciativa, a disposição que você teve de estar aqui, de deixar seus filhos, sua esposa, um tempo a sós para você poder compartilhar a sua história de vida, que está sendo muito, muito edificante, né, para que as pessoas que estão assistindo, tem atletas que estão assistindo, Fernando Praz, que talvez estavam desmotivados, sem treinar, sem perspectiva do amanhã, né, de como voltariam para os treinos. E você, falando da sua história, que é uma história que teve dificuldades, mas que teve também pontos de decisão, você trouxe motivação para esses atletas continuarem, usarem a palavra que você mesmo definiu, que é perseverança, que é o que te fez desde da infância, como um treino, né, de escolinha, chegar a ser um ídolo. Inclusive, tem perguntas aqui sobre a sua experiência na seleção brasileira. Né? Tem torcedores perguntando aqui como você se sentiu com essa experiência que você teve, que é um dos sonhos de muitos, muitos jogadores. Para mim foi uma situação diferente porque eu cheguei na seleção com 38 anos, né? É difícil, né, chegar numa seleção com essa idade. E eu sempre brincava que eu acho que todo jogador tinha que, pelo menos uma vez, vestir a camisa da seleção, né, para sentir como é. Eu pude chegar lá, fiquei 2 a 3 semanas, né? Tive o problema da lesão, né, que infelizmente não pude jogar a Olimpíada, né? Mas
eu pude sentir o gosto, né? Eu brinco com o pessoal, tem as fotos aqui em casa, tenho as camisas com o meu nome, então eu tenho é mais uma história para contar e, e para me mostrar que valeu a pena, né? Que valeu a pena eu abrir mão de muita coisa, de fazer os sacrifícios que eu fiz, porque eu olho para trás e não me arrependo nem uma gota, faria tudo de novo e tentaria fazer até melhor. Coisa boa. Isso fica aí a dica para os atletas que muitas vezes não conseguem ver uma oportunidade, né, na frente, veem só os problemas, os obstáculos, mas que eles possam perseverar, porque eu sei que é difícil, é uma carreira difícil, mas aquele que acredita, que tem fé, que se dedica, que se prepara e que dá o seu melhor, é como a lei da semeadura, né? Plantou, vai colher. Agora não pode ficar meio termo. Uma hora eu quero ser jogador de futebol, outra hora eu quero ser gamer, outra hora eu quero ser surfista. Tem que decidir, né? A gente parte do ponto da decisão. Se você quer, então começa a preparação, né? Eu quero aqui, nesse horário, né, que a gente está aqui às 20h45, Fernando, eu quero relembrar as pessoas que estão participando que o nosso objetivo, né, dessa live hoje, proporcionada pelo Ceará Esporte Clube e o Ceará Futebol Total, em todo o seu grupo, né, da equipe comissão técnica, na pessoa do Vilenê, da Andresa, que são os responsáveis, coordenação e supervisão, e todos os técnicos também apoiam todas essas iniciativas e o clube. E você, Fernando, estamos aqui hoje com uma proposta de levar motivação, de levar aos atletas e aos familiares dos atletas esperança nesse tempo de isolamento social. Nós estamos precisando acreditar nos nossos sonhos e não deixá-los morrer porque estamos um pouco isolados. É uma fase ruim, mas ela logo, logo vai passar e nós vamos estar reunidos em uma palestra presencial para que você possa passar a sua energia, a sua história contagiante de vitória para esses atletas que acreditam em sonhos. Estamos aqui também com o objetivo de arrecadação de cestas básicas. Se você está ao vivo aqui, participando, ou tem algum conhecido seu que pode colaborar, a equipe do Ceará Futsal, Futebol Total, está recebendo doações de cestas básicas para ajudar aos atletas da categoria de base do Ceará Esporte Clube que estão tendo dificuldades durante esse período de isolamento social de fazer a compra, né, desse material necessário, que é o alimento para nutrir o corpo e manter em forma esse atleta que logo em breve vai voltar a treinar e vai voltar a jogar como um atleta alta performance, tendo uma referência. Só um instante aqui, o Fernando, deixa eu chamar meu filho, o Felipe, ó, para representar, vem mais para cá, para representar. Fala aí, Felipe, com o Fernando. Boa noite, Fernando Praz. Tudo bom, Felipe? Tudo. Tudo o jóia. Felipe, ele também é atleta da categoria de base, está aqui representando o objetivo dessa live hoje. E eu vou fazer a pergunta a ele. Felipe, qual é a sua referência de goleiro? Fernando Praz. Oh, Fernando Praz. Que o coisa linda, o meu filho também. Fernando. Olha só, filho, muito obrigada pela sua participação. Eu quero deixar claro para você, Fernando, que você está escrevendo uma história, que é uma história que está deixando um legado. Se despede aqui do Fernando, filho. Fernando, eu só tenho uma pergunta para você. Oi. Qual é a sua referência em goleiro? A minha, quando eu comecei, era o Tafarel, que hoje é treinador da seleção brasileira, treinador de goleiros. Obrigado. Era a minha inspiração. Valeu, um abraço. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Olha só, a gente tem que deixar os atletas participarem também dessa live, né? Ele acaba representando a voz de muitos atletas que gostariam de estar falando com você hoje, viu, Fernando? O meu filho também faz parte do Sub-12 do Ceará também. É um sim. É uma coisa boa. Então, a gente vai unir essas forças desses atletas, né, que estão em formação. E quanto mais a gente puder apoiá-los emocionalmente,
agora, nesse momento difícil, existem atletas que estão precisando também de ajuda financeiramente e a doação que o Ceará está pedindo é de cestas básicas. O valor médio dessas cestas é R$ 52, mas se você não puder, né, quem está assistindo, doar o valor todo, pode contribuir através do WhatsApp do Vilenê, que é o supervisor do Futebol Total. Eu vou repetir o telefone do WhatsApp, que é o 99870 1299, para que você possa falar diretamente com ele como vai ser a forma de você contribuir. Então, você que está participando, não deixe de abençoar. Há muita alegria em você poder dar. Lidiane, mas eu não tenho R$ 52. Eu posso contribuir com 10, com 15? Pode sim. O Vilenê vai estar recebendo essas doações, porque é melhor a gente andar juntos, porque juntos nós somos com certeza mais fortes. Então eu deixo essa mensagem, Fernando, né, de objetivo da live, por que nós estamos aqui hoje, né? O nosso principal motivo é em ajudar, em apoiar as pessoas e, nesse momento, os atletas que estão participando desse isolamento social e passando por dificuldades também financeiras. Eu quero agradecer também, a gente já teve aqui a confirmação de algumas cestas que foram doadas, né? A gente já tem arrecadado até o último momento em que eu consegui fazer a coleta dessa informação. Nós já temos arrecadado 47 cestas. Que maravilha, gente. Muito obrigada. Que Deus possa abençoar mais e mais ainda a vida de vocês. Que possa trazer fartura para a sua casa. Então, eu quero agradecer aqui os nomes: Dr. Luiz Fabiano, Dr. Joaquim, o Mercantil Pinheiro, o Dr. Rinaldo, o Albanávio Júnior, Arsênia, Arthur Carvalho, todas essas pessoas que já contribuíram, Fernando Praz, através dessa live que você se disponibilizou a ensinar. Outras pessoas estão aprendendo e o melhor, o objetivo de ajudar ao próximo também está sendo realizado, porque até o momento nós já temos 47 cestas arrecadadas e esse aqui foi até o tempo em que eu consegui coletar, porque eu acredito que muitas outras pessoas já estão falando também através do WhatsApp do Vilenê e que eu não consegui ter acesso ainda. Você quer deixar alguma mensagem de agradecimento também, Fernando? Legal, né? Legal a gente poder, na medida do possível, ajudar, né? Agradecer a todo mundo que nesse momento difícil está fazendo um esforcinho a mais para poder ajudar, né? Eu acho que às vezes a gente não pode ajudar da maneira como quer, mas acho que seja com R$ 1, seja com R$ 50, seja com uma cesta básica, seja marcando um amigo no Instagram, convidando ele para assistir, convidando ele para seguir alguma situação. Então, eu acho que às vezes não é só com dinheiro, né? Às vezes até outras atitudes elas representam até mais. Então, eu acho que nesse momento difícil isso está despertando isso nas pessoas e tomara que isso seja duradouro, né? Que não seja momentâneo só nesse momento de crise. É verdade, Fernando. Essa mensagem que você deixa aí, ela é muito interessante porque ela vai justamente falar sobre aquela dificuldade que nós estamos tendo, né? Jogadores, não só atletas em formação, mas também profissionais que vivem um pouco dessa questão do isolamento social por escolha, né? Muitas vezes você pode ter o direito de ir e vir, de estar com as pessoas, de conversar com as pessoas, de conhecer um pouco da história delas, porque certamente você vai aprender. A gente, através da socialização, que a gente consegue chegar à alta performance, porque não existe conhecimento que seja tão importante para você se não for para ser compartilhado, né? Então, o conhecimento por si, ele exige a ação. Então, dentro de um time de futebol, esse conhecimento particular de cada um, do goleiro, do atacante, da zaga, cada um tem um conhecimento que é específico. Ele é particular daquele atleta, daquele jogador. Mas no momento em que se senta para conhecer uns aos outros, o que motiva, quais são as dificuldades, e aí passa a ter uma energia e uma sinergia entre aquele grupo que só em olhar um para o outro a gente já entende um pouco
o que cada um está passando. Isso faz com que você se disponibilize mais em apoiar o seu time, em conhecer melhor a realidade que cada um está vivendo. E eu acredito que esse seja o caminho para ter muitas vitórias, para ter muitos troféus. Existem muitas equipes que são campeãs, né? E as pessoas ficam dizendo, por que essa equipe ganhou tantas vezes consecutivas? Por que ela conseguiu repetir essa mesma vitória várias vezes por vários anos? Porque existia esse entrosamento, né? De time, realmente, a valorização do conhecimento que cada um tem, do potencial de cada um, e dentro dessa valorização, a comunicação. Então, que esse isolamento social que nós estamos vivendo hoje, não por escolha, mas por obrigação, para que haja uma saúde restaurada e o retorno às atividades, possa nos fazer, sim, refletir como a gente vai voltar, olhando para o nosso time, olhando para os nossos colegas, né, de trabalho, olhando para os nossos objetivos que são em comum, e alinhando todo esse conhecimento e essa fala, essa comunicação para chegarmos ao topo. Eu tenho certeza que você tem muito, com todo o time do Ceará, contribuir para o futebol do mundo. E aí tem uma pergunta aqui do Vitinho, do Sub-9, né? Não, eu aqui errei. A pergunta é, qual a sua mensagem para o mundo nesse momento que a gente está passando? Eu acho que é ter tranquilidade, serenidade, pensar um pouco mais no outro, né? A gente, por essência, o ser humano é muito egoísta, ele pensa muito em si, né? Nos seus planos, nas suas conquistas. E agora a gente está tendo que não ser tão egoísta, porque às vezes a gente vai ter que ficar em casa, difícil, né? Mas não pela gente, né? Porque muitas pessoas vão dizer não são no grupo de risco, mas a gente precisa fazer um sacrifício para que as outras pessoas que são do grupo de risco, que vão precisar de atendimento em hospitais, consigam, que as pessoas de grupo de risco não sejam contaminadas, e as que precisarem ser atendidas nos hospitais os hospitais tenham vagas, né? E isso a gente só vai conseguir com esse isolamento, né? Isso já foi provado no mundo inteiro que não tem outro caminho, né? Países que não tiveram essa conduta acabaram passando por dificuldades muito grandes. Então, é a hora da gente pensar um pouco mais nos outros e menos na gente, né? Até porque não vale a pena viver num mundo, numa sociedade em que as coisas são boas só para nós, né? Aí tu vive numa bolha, tu tá feliz, tu tá de bem com a vida, mas as pessoas ao teu lado, ao teu redor, não estão, né? Então, acho que é hora de entregar um pouquinho nosso para os outros, para que todo mundo possa sair fortalecido desse problema. E como eu falei na resposta anterior, tomara, sempre dá por olhar os dois lados da moeda, né? Tomara que isso sirva também para a gente como sociedade, como raça, evoluir um pouco, porque a gente está vivendo momentos difíceis ainda. Olha só que mensagem, né? Dar um pouquinho do que nós temos para o outro, né? Isso é compartilhar a vida, compartilhar a atenção, compartilhar o tempo, que é mais precioso do que dinheiro. O tempo é algo precioso, porque você entrega o seu tempo, você entrega a sua experiência, você entrega o seu conhecimento, você entrega aquilo que você aprendeu, que você muitas vezes pode até ter errado, mas acertou, consertou e está dizendo para a pessoa, olha, não vai por esse caminho não, porque eu fui e não deu certo. Então, a pessoa vai poder aprender com a sua experiência também para chegar ao sucesso, ao topo. Uma mensagem maravilhosa que eu acabei de receber aqui, que o Vitinho, da categoria do Sub-9, acabou de doar mais 3 cestas básicas. Então, nós fechamos aqui essa live de hoje, já com um marco maravilhoso, 50 cestas básicas que vão alimentar família dos nossos atletas da categoria de base do Ceará Futebol Total. E eu quero agradecer, Fernando, a sua disponibilidade mais uma vez, né, estar aqui e ter nos ensinado. Até quem não pretende se tornar jogador de futebol, né, aprendeu com você hoje.
sobre a vida, sobre a perseverança, sobre olhar para trás e reconhecer, né, aquilo que já passou de dificuldade, não desanimar e não dar a metade do que pode, a dar o 100%, a dar o seu melhor, porque só o seu melhor vai fazer você chegar no seu objetivo, no seu topo, seja qual for a escalada que você tenha que escalar, seja qual for o objetivo que você traçou para a sua vida. E eu espero que você não desmotive, que você persevere, você que está assistindo essa live hoje, que você assista, mas também consiga colocar em prática, né? E então, meus agradecimentos, eu quero agradecer a todos do Ceará Futebol Total,